Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do canal Sabedoria de Salomão. Nesse vídeo eu estarei abordando a terceira retratação de Agostinho, chamada Da Ordem, onde ele vai abordar o famigerado, o famoso problema do mal, que é muito usado pelos ateus aí, quando eles querem duvidar aí da existência de Deus ou da fé, devido à condição do mundo. E o Agostinho, lá na época dele, já havia pensado sobre isso, ele já teve a necessidade aí de responder a isso. Então aqui eu vou estar cobrindo por que ele tem que rebater o problema do mal, por que ele tem que discutir isso. Bom, basicamente ele saiu do maniqueísmo, né? A gente já tinha comentado um pouco nos outros vídeos de Agostinho, né? Nas retratações parte um e parte 2, né? Nas duas primeiras partes, que Agostinho ele foi maniqueu aí por um bom tempo da sua vida, se não me engano, Agostinho foi 10 anos maniqueu. Aí depois ele teve uma fase cética e depois ele acabou indo para o cristianismo e aí ele combateu os céticos na retratação passada. E bom, o Agostinho ele precisava responder isso porque no maniqueísmo a visão que eles tinham era de duas substâncias coeternas, né? Uma boa e uma maligna. Ou seja, a primeira substância, que seria a boa, seria Deus, que seria a fonte de todo bem, e teria meio que um segundo Deus, que era a fonte do mal. Então elas eram duas substâncias aí que tinham essa dualidade. E Agostinho, quando ele sai, ele tem que formular uma tese e ele responde isso de outra maneira. E ele diz que tudo faz parte do governo divino, né? Tudo faz parte da soberania de Deus. E ele não está errado. De fato, o que ele queria dizer aqui é que Deus é absoluto. Então, ele quis combater a ideia maniqueísta de que tinham dois seres, né? Ele quis dizer que Deus era o único ali soberano da criação e que tudo fazia parte do seu governo. Porém, o Agostinho mais velho, né, ele se retrata quanto à sua afirmação mais jovem, não por estar errado, mas sim porque isso poderia fazer alguns pensarem que Deus causa diretamente o mal. E o que está errado, Deus não causa o mal. Ele apenas permite o mal está dentro do seu domínio. O que ele quis dizer é que Deus está governando a história e que o mal não tem a palavra final. Na verdade, ele é permitido, ele é uma permissão de Deus para ressaltar o bem. Assim como em um quadro, né, em uma pintura, as sombras destacam as partes claras. Ou seja, o mal serviria para destacar o bem na criação. E que Deus, a partir de males, consegue extrair bens maiores. Então, ele só permite o mal, só permite o sofrimento para extrair bens maiores e para educar, né? Para dar lições aí de perseverança e de fé aí a todos aqueles que estão passando por essa situação. Talvez você não acredite nisso devido à sua condição de vida atual ou à condição de alguém da sua família, mas fica aqui comigo que ao final dessa reflexão tenho certeza que você vai pelo menos considerar aí mudar a sua opinião, tá certo? Bom, mas até aí Agostinho só disse que tudo faz parte do governo divino e que Deus permite o mal para extrair um bem maior. Mas ele não disse da onde vem o mal ainda. É aí que ele cria a sua tese da privação do bem. Ou seja, ele disse que o mal não é uma substância como os maniqueus acreditavam, mas sim uma privação do bem, uma corrupção do bem. É como a cegueira, ela não é uma nova substância, uma nova coisa, ela é a ausência da visão. A escuridão, ela não é uma nova coisa, ela é a ausência de luz. Então, para ele, o mal ele é uma privação do bem, ele é uma corrupção do bem já existente. Sendo assim, o mal moral nada mais seria do que uma corrupção da vontade. E o que isso significa? Bom, isso garante três coisas: que Deus é soberano na criação, que ele não é o autor, né, o causador do mal, e que com isso os seres criados têm responsabilidade moral. Então, diferente da visão dos maniqueus, onde o mal e o bem são duas substâncias que são eternas e lutam entre si, aqui é muito mais simples, é simplesmente uma corrupção da vontade. Ou seja, a criatura ela ainda pode escolher,
só que ela é inclinada ao mal, porém isso não tira a responsabilidade da escolha. Então isso preserva, né, o livre-arbítrio da criatura, além de também mostrar que Deus é soberano, não tem nenhuma substância que rivalize com ele e que ele não é o causador do mal. Bom, é isso que Agostinho propõe. Após entender o que ele pensava inicialmente, o que ele se retrata e o que ele refuta, a gente ainda precisa, para saber se Agostinho está certo, responder a duas perguntas essenciais. A primeira é como que ele prova que a tese dele está correta, ou seja, que a tese da privação do bem está correta e não que os maniqueus estão corretos de que são ali duas substâncias coeternas em conflito. E a segunda coisa que ele tem que provar é como ele consegue provar mesmo, como é que ele consegue afirmar que Deus realmente é bom e tudo que ele cria também é bom. Para isso, então, a gente vai começar respondendo a primeira pergunta, que é basicamente como Agostinho refuta os maniqueus. Bom, e para isso, Agostinho divide a sua resposta em três partes. A primeira parte é onde ele diz que se o mal é uma substância, ele já deve possuir algum bem. Isso pode parecer contraditório, mas ele começa simplesmente se perguntando: o que é uma substância má? Se algo existe, ela possui, se algo possui alguma natureza. E se possui alguma natureza, possui algum grau de existência. E a existência por si só é um bem. Não um bem necessariamente moral, mas um bem ontológico. Um ser existente enquanto existe, ele já experiencia algum grau de bem. Ou seja, uma substância que existe já não seria privada de todo bem, ela já teria algum bem que seria a própria participação no ser, a própria existência. O segundo ponto de Agostinho para que uma substância má não possa existir é que, além disso, conceitos como ordem, forma e unidade são bens que existem na realidade. Ou seja, se tirarmos tudo isso, o que sobraria para essa criatura privada de todo bem? Nada, absolutamente nada. Ela não teria nem sequer a própria existência, não teria ordem, não teria forma, não teria unidade, não teria a natureza, não teria absolutamente nada, não participaria de nenhum grau de existência, de nada do ser, seria completamente privada de todo bem. Ou seja, ela simplesmente não existiria. E o terceiro ponto de Agostinho é que a lógica própria não sustenta esse argumento, supondo que existisse alguma substância maligna por si mesma, que nós já vimos aqui nos dois primeiros argumentos que seria impossível, mas mesmo dando essa colher de chá e supondo que isso existisse, isso cria problemas lógicos evidentes. Para isso, Agostinho pensa em alguns cenários. Supondo que esses dois princípios não são equivalentes, ou seja, há uma diferença de poder entre eles, um é mais fraco e o outro é mais forte, nem absoluto, né? Um não é absoluto. E o princípio acaba não se sustentando. Se eles forem equivalentes, ou seja, possuírem o mesmo poder, o universo ele não teria explicação para essa ordem que nós observamos. Ele provavelmente nem existiria, na verdade, porque não teria como ele ter um início, porque as duas forças de mesmo poder estariam sempre em conflito. E mesmo que ele existisse, ele com certeza seria caótico, não teria essa ordem que nós observamos no cosmos. Se um pode prejudicar o outro, então nenhum deles é perfeito, nenhum deles é invulnerável, ambos são vulneráveis. E se eles não podem se prejudicar, então a guerra que os maniqueus dizem que existe entre o bem e o mal nunca poderia existir. Ou seja, em todas as hipóteses possíveis, a lógica refuta esse argumento, o sistema ele não se mantém em pé. O interessante dessa lógica é que nem mesmo o diabo seria mal ontologicamente. Ele é mal por vontade, mas ele ainda possui bens ontológicos, como, por exemplo, inteligência, poder, a natureza angélica. Ele tem vontade, ele tem diversos bens aí, ele existe, então ele participa do ser, então ele possui graus de bem. Ele é um ser que foi criado bom, né? Então ele é bom ontologicamente, mas ele é mal por vontade. Então nem ele é o próprio mal absoluto nessa conclusão de Agostinho. Bom,
Então, provado que o mal absoluto não existe, o que existe é, como Agostinho diz, uma corrupção da vontade, ou seja, o pior ser do mundo, que seria o diabo, na verdade, ele só é o ser mais corrompido, né, do mundo, mas ele não é o mal absoluto. Então, isso provado, falta responder como provar que Deus é realmente bom. E para isso, eu não vou usar só Agostinho, mas eu vou usar o argumento de Descartes. Eu disse nos vídeos passados aí que eu ia citar Descartes, e aqui está ele. E como que funciona o raciocínio de Descartes? A gente vai começar por ele, depois por Agostinho, depois finalizar em Agostinho. Bom, Descartes, ele, depois que ele prova que ele existe enquanto ser que pensa, né? Ele, enquanto ser que duvida, ele acaba duvidando de sua própria capacidade de raciocínio. Ele acaba duvidando das certezas que ele tem. Ele começa a imaginar a ideia de um gênio maligno, de uma entidade extremamente poderosa que o enganaria constantemente, o prendendo em uma ilusão. Então ele começa a duvidar de qualquer tipo de certeza, inclusive das certezas da matemática, porque por mais que elas estivessem objetivamente corretas e fossem objetivamente verdadeiras, né, 2 mais 2 é 2 mais 2 em qualquer lugar, em qualquer, enfim, tipo de convenção aí não consegue mudar o fato de que 2 mais 2 é 4, né? De que 1 mais 1 é 2. Tipo, a matemática ela é uma verdade objetiva, porém ele formula, né, que se existisse realmente aí uma entidade que o estivesse enganando em uma ilusão, talvez mesmo a matemática não, as suas verdades não pudessem ser comprovadas. Então, para escapar desse ceticismo absoluto, ele recorre a provar a existência de Deus. E como que ele faz isso? Bom, ele percebe que ele consegue imaginar um ser perfeito. E ele próprio é um ser imperfeito. Então ele conclui que, para ele, sendo um ser imperfeito, conseguir imaginar um ser perfeito, esse raciocínio só pode vir de um ser perfeito de verdade, que exista. Ou seja, Deus, né? Deus que coloca essa ideia na mente dele. E um ser perfeito não comporta nenhuma falha, inclusive nenhuma falha moral. Ou seja, ele não poderia enganar. Ou seja, Descartes conclui que, graças à existência de Deus, ele não estaria sendo enganado e essas verdades objetivas realmente seriam verdades e não ilusões. Assim sendo, ele também não pode originar nada mal de si, sendo realmente bom, já que um ser perfeito não comporta nenhuma falha e qualquer tipo de maldade, de desvio de caráter, né, de desalinhamento da vontade, já seria uma imperfeição. E Agostinho? Bom, Agostinho chega na mesma conclusão de Descartes, porém por uma rota diferente. Ele pergunta o que é ser Deus? E ele conclui que Deus é o ser supremo. Se ele é o ser supremo e tudo que possui algum grau de ser possui algum grau de bem, então Deus, sendo a própria fonte do ser, também é a fonte do bem. E ele, sendo a fonte do ser e a fonte do bem, ele não tem nada mal nele, então, ele não possui nada de mal em si mesmo, como ele não pode originar nada mal de si mesmo. Então, ele é realmente bom em tudo que ele cria também. Assim, Agostinho prova que o mal nada mais é do que um parasita em relação ao bem, porque ele necessita de algum bem anterior para existir. Para mentir é necessária inteligência, e inteligência é um bem. Para odiar é necessário possuir vontade, e vontade é um bem. Então ele conclui, né, que o mal não pode ser o fundamento último do universo, porque ele depende de algum bem anterior para existir. Já o bem não depende de nenhum mal para existir. Logo, a fonte da existência deve necessariamente ser boa. Concluindo, então, o pensamento de Agostinho de que o fundamento último deve necessariamente ser bom, e refutando a lógica maniqueísta, mostrando que Deus é realmente soberano, concluímos a terceira retratação da ordem, após responder tudo isso. No próximo vídeo, eu vou estar mostrando aí o mal de uma maneira mais palpável, ou seja, as manifestações do mal aí no dia a dia, e explicar um pouco as suas origens, como a graça cobre elas e como obteremos vitória por Cristo no fim de tudo isso. Ou seja, mostrar que basicamente você encarar o mal crendo na existência de Deus é muito melhor do que sem crer em Deus. Mas então isso fica para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado.
aí, cobrimos aí a terceira retratação de Agostinho. Se vocês gostaram aí do conteúdo, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aí, porque tudo isso me ajuda demais. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!